Nosso planeta abriga milhões de espécies vivas. Já foram catalogadas pela ciência, quase 2 milhões de espécies. Mas os cientistas afirmam que esse número pode variar entre 10 e 100 milhões. A dificuldade em catalogar um número aproximado com essa estimativa se deve aos micro-organismos e insetos. Agora imagine identificar algo que por muitas vezes é invisível. Em um mundo cada vez com menos interatividade entre os seres humanos, onde as pessoas preferem se comunicar apenas no mundo digital. As deficiências e problemas do próximo precisam ser visíveis para serem notadas. Mas, e quando a identificação dessa deficiência precisa ser através da atenção, da interação? Fica cada vez mais difícil a ajuda para algo que é invisível. Pessoas com deficiência auditiva podem estar ao seu lado precisando de uma ajuda. Mas não fomos preparados para oferecer esse suporte. Esse trabalho de introduzir essas pessoas em um mundo cada vez mais sônico é atribuído às crianças. Neste caso, aos filhos de pessoas com deficiência auditiva que sonharam em ter uma família. Esse vídeo vai apresentar um fenômeno social que sempre esteve presente em uma dessas milhões de espécies, a humana. Quem vai falar sobre ele é o autor do artigo e o responsável pela nomenclatura. Eu venho coletando dados ou coletando informação sobre isso há pouco mais de uma década. Só que foi em 2016, quando num insight, conversando com uma amiga que é filha de surdos, que eu disse para ela assim: você sofre da síndrome do eterno intérprete. E a gente riu disso, porque foi um nome que veio aleatório naquele momento. E isso ficou. E ela brincou comigo: eu devo sofrer disso aí mesmo. CODA é uma sigla em inglês que se refere aos filhos de surdos. Na minha jornada como intérprete, eu conheci diferentes intérpretes e entre alguns intérpretes eu conheci intérpretes que eram filhos de surdos. E foi conversando com algum deles, foi conversando com alguns desses filhos de surdos que eu identifiquei um padrão quase sempre de queixa, de tristeza, de frustração, de reclamação. A verdade é essa. A maioria com quem eu conversei reclamava do fato de ter que interpretar para os pais o tempo inteiro. E isso desde criança. Quando eu comecei a juntar essas informações, ou perceber esse padrão de informação, isso me chamou a atenção. E aí eu fui buscar na literatura se existiam evidências de casos de CODAs ou de filhos de surdos reclamando dessa situação. E para minha surpresa eu encontrei. E no primeiro momento eu chamei de síndrome do eterno intérprete o trauma dos CODAs, porque naquele momento eu percebi que era uma situação comum entre os filhos de surdos. Daniel descobriu que essa síndrome também pode acontecer em outro grupo social. Eu percebi que essa síndrome do eterno intérprete não afere só os filhos de surdos, mas também filhos de imigrantes. Essas pessoas sofrem de um fenômeno social que é ter que ficar interpretando para os pais deles, em situações em que a sociedade ou o Estado ou a máquina estatal deveria suprir esse público, seja com intérpretes, seja com políticas públicas, mas não tem. Tinha uns 14, 15 anos, quando eu comecei a perceber que isso tinha afetado muito a minha infância. Eu sempre percebi que minha família era diferente, eu sempre percebi que os meus pais eram surdos e que a nossa comunicação acontecia de outra forma. Mas eu acho que eu me dei conta dos efeitos disso no começo da minha adolescência, assim. Que é quando eu comecei a perceber como isso me afetava. Para além de eu ser a criança especial, eu percebi que isso me afetava de outras formas, assim, da quantidade de coisas que eu era responsável como criança que os meus colegas não eram responsáveis. A minha mãe
ela nasceu surda e o meu pai perdeu a audição no início da adolescência, mais ou menos. Mas assim que eles começaram, os dois frequentaram escolas especializadas para surdos. Então eles aprenderam Libras e quando eu nasci eles me ensinaram. Eu acho que tudo na minha infância foi diferente da infância das outras pessoas. E uma coisa que eu pensava muito na minha infância era, antes de dormir, assim, eu sempre tinha muita dificuldade e eu sentia que eu precisava estar sempre atenta, porque se alguém tentasse entrar na minha casa, eu era responsável, porque eu era a pessoa que estava ouvindo. Os meus pais não iam saber. Então, eram pequenas coisas que juntas eram muitas coisas. Então, eu acho que eu sempre estive num estado de alerta. Sempre de, qualquer momento eu vou precisar ajudar, qualquer momento eu vou ter que estar atenta. De nunca conseguir relaxar, de nunca conseguir contar que outras pessoas poderiam fazer coisas também. E isso me afeta num todo agora, porque hoje em dia eu sou uma pessoa que prioriza resolver as coisas sozinha. E aí acaba ficando sobrecarregada porque tá tão acostumada a não pedir ajuda de outras pessoas, tá tão acostumada a ser a pessoa que toma as decisões, a ser a pessoa que toma a frente, que hoje em dia é muito difícil pra mim deixar com que outras pessoas controlem um pouco também. Então, eu acho que eu sempre tive essa sensação de que eu não tinha essa segurança. Eu não tinha segurança de deixar que outras pessoas fossem responsáveis. Mesmo que os meus pais fossem os adultos, eu me sentia responsável. Eu me sentia responsável por fazer a mediação deles com outras pessoas, eu me sentia responsável por tudo, assim. Eu sentia que eu precisava sempre estar em alerta. Sempre. É a ausência de ferramentas do Estado para amparar tanto os imigrantes quanto os surdos é que faz com que os filhos tenham que trabalhar para o Estado, porque é para o Estado que essas crianças trabalham, em nome dos pais. Porque quando o pai precisa ligar para um banco, seja o surdo, seja o imigrante, são os filhos que fazem essa ligação. São os filhos que vão na escola interpretar. É para os filhos que os empregadores ligam. Então, esse fenômeno, ele é um problema psicossocial que ataca a mente dessa criança ao longo da vida, porque ela se sente responsável por isso. Minha mãe ficou internada agora no começo do mês passado. Ela passou uns dias na UTI e eu não podia sair do quarto dela. Eu precisava ficar o tempo todo, porque a todo momento vinha algum médico, alguma enfermeira e eles não tentavam nem escrever, eles não tentavam nem digitar no celular, eles não tentavam nem fazer mímica. Então, foi muito difícil, assim. Eu acho que essa situação que eu vivi com a minha mãe no hospital foi a mais drástica, assim. Porque ela teve que fazer um procedimento mais delicado pra ver se ia precisar de uma cirurgia ou não. E ela tinha que fazer um exame que era mais invasivo. E aí uma coisa foi levando a outra e no final das contas eu tive que assistir esse procedimento na sala de cirurgia porque ninguém conseguia se comunicar com ela. E isso, além de ser assim, de ter me exposto a essa situação, é privar ela de ter informações sobre a saúde dela, né? Então, os profissionais de saúde não conseguirem trazer clareza do que estava acontecendo com ela pra ela precisar de mim. E eu precisar estar o tempo todo lá, prestando esse serviço, né? Tivemos um relato de uma pessoa que não quis se identificar. Usamos outra voz para demonstrar a experiência dela como coda. Eu tinha 7 anos de idade quando tive que ir no urologista com meu pai. O médico fazia perguntas desconfortáveis e eu não fazia ideia de como interpretar aquele tipo de pergunta. Perguntas que eram importantes e precisavam serem feitas, pois se tratava de uma saúde íntima. Mas como eu iria passar aquilo para meu pai? Não é só constrangimento para o coda, é para o familiar com deficiência auditiva também. O pai doente que precisa ir no médico e tem como recurso útil o filho para interpretar, o médico que faz uso dessa criança, ele está contratando indiretamente uma criança para ser empregada dele. Porque ele não contratou um intérprete, porque o Estado não providenciou um intérprete. Mas assim, na adolescência, eu lembro de ter que aprender na marra, assim, coisas que eu não esperava ter que lidar. Então, burocracias mesmo. Lidar com contas e com
Receita Federal, esse tipo de coisa, sabe? Mas eu lembro que na adolescência tiveram já algumas situações dos meus pais no trabalho, pessoas do trabalho dos meus pais entrarem em contato comigo para eu mediar alguma situação. A lista de transtornos que eu cataloguei é imensa. E quando eu digo imensa, eu não estou exagerando, não. E vai de tristeza, a depressão, a raiva, a expressão de ódio e até a tentativa de suicídio. É muito difícil separar essas coisas. Então, hoje em dia, eu não me sinto especial como eu sentia. Na infância, era uma coisa que eu adorava, assim. Era uma coisa que as pessoas ficavam maravilhadas, que era muito fofo, né? Ver uma criança sinalizando, ver uma criança mediando, ver uma criança mais responsável. Então, na infância era uma coisa que eu gostava muito, assim. Mas, conforme o tempo foi passando e que eu fui me dando conta de todas essas coisas, hoje em dia eu não me sinto mais nesse lugar. Eu acho que isso é suficiente para dizer o quanto essa síndrome impacta na vida daquele que um dia foi criança, filha de surdo, e que agora é um adulto, adulto com questões emocionais relacionadas à segurança, à independência, a cuidar da própria vida. Uma solução. É uma coisa que eu venho pensando há anos, que é o ensino de língua de sinais, da idade que a criança entra na escola até o fim. Se todos os anos ela tiver aula de língua de sinais como segunda língua, e se esse ensino for didaticamente coerente à idade e o estágio cognitivo dessa criança, ela vai sair fluente em língua de sinais. E aí a gente vai ter efetivamente um país bilíngue em língua de sinais. E isso não significa não que todas as crianças vão ser intérpretes. Significa que teremos uma sociedade bilíngue. O intérprete continua tendo o seu papel, mas uma criança, quando sair da escola, se ele se tornar médico, advogado, professor ou gari, a língua de sinais ou o contato com o surdo não vai ser um fantasma. Ele vai saber minimamente conversar com essa pessoa. E isso resolve muito problema. Dar visibilidade para isso na educação, com certeza, é um primeiro passo. E eu penso também que a gente tem vários aplicativos que ajudam a gente. Na época da faculdade, a gente analisou alguns até, que tão fáceis ali, tão no celular, que conseguem diminuir essa distância. E é isso, eu sempre volto na comparação de outros idiomas, porque quando a gente encontra pessoas estrangeiras, a gente tenta minimizar essa diferença. E pessoas surdas não passam de pessoas estrangeiras no próprio país. Muitos relatam sobre essa questão de eu não consigo cuidar das minhas coisas porque eu tenho que cuidar das coisas dos meus pais. Eu me tornei pai dos meus pais. Então, esse arcabouço de situação, esse combo de fenômeno, que já não é mais da criança, é do adulto que perdeu a infância sendo um mini adulto, sendo um intérprete, um profissional, quando na verdade ele só deveria ser criança. Porque no fundo, criança tem que ser criança. Criança não tem que ser intérprete.